Nascido em 1872 em São Luís do Paraitinga, São Paulo, Oswaldo Cruz foi o cientista que revolucionou a saúde pública brasileira. Formado no Instituto Pasteur da França, trouxe para o Brasil a teoria microbiana, provando que doenças como febre amarela e varíola eram causados por micro-organismo e não por miasmas do ar. Nomeado diretor-geral da Saúde Pública em 1903, enfrentou o caos sanitário do Rio de Janeiro, então capital federal, onde epidemias matavam milhares. Sua estratégia foi inédita: combate sistemático a mosquitos, isolamento de doente e vacinação obrigatória. A lei da vacina obrigatória desencadeou a revolta da vacina, com protestos violentos que queimaram bondes e prédios públicos. Apesar da resistência popular, em 5 anos ele reduziu em 90% as mortes por febre amarela e erradicou a varíola da capital. Fundou o Instituto Soroterápico Federal, hoje Fiocruz, centro de excelência em pesquisa médica. Morreu jovem, aos 44 anos, vítima de um esgotamento físico. Sua obra provou que países tropicais podiam dominar a ciência e criou as bases para o Sistema Único de Saúde, um legado que mais de um século depois ainda salva vidas. Nascido em 9 de julho de 1879, na pequena cidade de Oliveira, Minas Gerais, Carlos Justiniano Ribeiro Chagas realizaria uma das maiores proezas da história da medicina. Formado na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1903, seu destino mudaria para sempre durante uma missão na Estrada do Ferro Central do Brasil em 1909, em Larsance, Minas Gerais, onde foi enviado para combater uma epidemia de malária entre trabalhadores ferroviários. Chagas montou um laboratório improvisado num vagão de trem. Foi ali que fez uma descoberta revolucionária. Identificou um novo micro-organismo no sangue de pacientes, Trypanosoma cruzi, nome dado em homenagem a Oswaldo Cruz. Descobriu que um inseto barbeiro era o transmissor. Descreveu todos os quadros clínicos da nova enfermidade, desde a fase aguda até as complicações cardíacas crônicas. Esse efeito permanece único na história da medicina. Nunca antes um único pesquisador havia descrito completamente uma doença infecciosa, identificando o agente, o vetor e os sintomas. A tripla descoberta de Chagas foi publicada em 1911 no prestigiado periódico científico Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Apesar da magnitude da descoberta, Chagas enfrentou resistências. A comunidade científica internacional relutava em aceitar que um brasileiro fizera tal avanço. Seu trabalho foi questionado por médicos estrangeiros, principalmente alemães. Foi indicado ao Prêmio Nobel de Medicina em 1913 e 1921, mas nunca premiado, possivelmente por preconceito contra cientistas de países subdesenvolvidos. Como diretor do Instituto Oswaldo Cruz entre 1917 e 1934, Chagas organizou campanhas sanitárias em todo o Brasil, formou gerações de pesquisadores e ajudou no combate de epidemias da gripe espanhola e febre amarela. Sua descoberta completa 115 anos em 2024, mas a doença ainda afeta cerca de 6 milhões de pessoas na América. O parasita que descobriu continua sendo um dos maiores desafios da saúde pública no continente. Seu legado permanece não apenas no nome da doença, mas no Instituto Fiocruz, que continua sendo um dos principais centros de pesquisa de saúde no mundo. Nascido em 28 de abril de 1865, em Campanha, Minas Gerais, Vital Brasil, mineiro da Campanha, revolucionou o tratamento de acidentes ofídicos no Brasil e no mundo. Formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1891, seu interesse por venenos de serpentes surgiu durante o atendimento a vítimas de picada no interior paulista. Em 1897, fundou o Instituto Butantan em São Paulo, inicialmente como um modesto laboratório para a produção de vacinas contra a peste bubônica. Seus estudos revolucionários demonstrou que cada veneno exigia um soro específico, criando antídotos para jararaca, cascavel e surucucu. Desenvolveu o método de produção de uma larga escala usando cavalos. Estabeleceu protocolos de tratamento que reduziriam a mortalidade de 95% para menos de 5%. Seu trabalho ganhou reconhecimento internacional após salvar centenas de vítimas durante a epidemia de acidentes ofídicos no interior do Brasil. Em 1915, foi convidado para lecionar na Universidade de Harvard, mas recusou para continuar suas pesquisas no Brasil. Suas principais contribuições: produziu o primeiro soro antiofídico polivalente do mundo, descobriu a ação neurotóxica do veneno da cascavel, estabeleceu as bases da imunologia tropical brasileira, formou a primeira geração de pesquisadores em toxinologia do Brasil. Apesar de suas descobertas, Vital Brasil enfrentou dificuldades financeiras crônicas para manter o Butantan, conflitos políticos com o governo paulista, plágio de suas pesquisas por cientistas europeus. Sua obra inclui mais de 200 trabalhos científicos e 5 livros técnicos. Morreu em 5 de maio de 1950 no Rio de Janeiro, deixando como legado
o Instituto Butantan, o sistema soroterapia que salvou milhões de vidas, o conceito de saúde pública baseado em ciência. Hoje, o Butantan produz 85% de todos os soros antiofídicos consumidos no Brasil, mantendo viva a missão ainda do seu fundador. Em 1838, quando a Bahia ainda respirava os ares da escravidão, nascia André Rebouças, filho de um advogado negro e uma portuguesa. Seu talento precoce para os números o levou à Escola Militar do Rio, onde se formou engenheiro com honras em 1860, desafiando o racismo velado da elite imperial. Sua primeira grande obra foi uma revolução. Entre 1862 e 1867, Rebouças transformou o caos portuário num sistema eficiente com docas secas e inovações hidráulicas, que impressionariam os engenheiros europeus. Enquanto isso, no Rio, seu sistema de abastecimento de água levou pela primeira vez águas limpas às favelas, reduzindo drasticamente as mortes por doenças. Mas Rebouças não era apenas um gênio da engenharia. Nas noites cariocas, transformava seu apartamento num quartel-general abolicionista, financiava alforrias, escrevia manifestos e articulava com a princesa Isabel o fim da escravidão. Quando a Lei Áurea foi assinada em 1888, ele já previu o que viria. A liberdade sem justiça é uma farsa. A República proclamada em 1889 mostrou suas garras racistas. Perseguido, Rebouças partiu para um exílio na África, onde morreu em circunstâncias misteriosas em 1898. Hoje, quando o navio atraca ou quando a água chega às suas periferias, poucos sabem que estão vendo a obra do maior engenheiro do século XIX, um homem que construiu portos, mas que sonhava com um país mais justo. Na primavera de 1964, enquanto o Brasil vivia um golpe político, um jovem pesquisador da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto iniciava uma revolução silenciosa que mudaria a medicina cardiovascular mundial. Sérgio Henrique Ferreira, então com 30 anos, observava fascinado um fenômeno peculiar. Vítimas de picada de jararaca frequentemente apresentavam quedas drásticas na pressão arterial antes de morrerem. Essas observações, aparentemente simples, seriam o ponto de partida para uma das maiores descobertas da farmacologia moderna. O laboratório de Ferreira em Ribeirão Preto tornou-se palco de um experimento meticuloso. Durante meses, ele e sua equipe isolaram e testaram componentes do veneno de Botox jararaca, até identificar em 1965 os peptídeos responsáveis pelo efeito hipotensivo. Essa molécula, que batizou de bradicinina potenciadores, mostrava uma propriedade extraordinária. Inibiam a enzima conversora da angiotensina, peça-chave no controle da pressão arterial. Era como se a natureza tivesse criado um mecanismo perfeito que nós, cientistas, precisávamos decifrar, diria Ferreira anos depois em entrevista a um jornal inglês. A jornada da descoberta ao medicamento foi árdua. Entre 1967 e 1971, Ferreira enfrentou o ceticismo da comunidade científica internacional. Seus pedidos de financiamento eram frequentemente negados. A indústria farmacêutica inicialmente ignorou suas pesquisas, considerando-as muito específicas. O cenário mudou quando pesquisadores de universidades americanas leram os seus trabalhos. Utilizando suas descobertas como base, desenvolveram o Captopril, primeiro inibidor ECA comercializado. Embora o medicamento tenha gerado bilhões em vendas, Ferreira nunca recebeu royalties, fato que comentava com humor. Meu pagamento é ver que a minha pesquisa ajudou tanta gente. Nos anos de 1980, quando os inibidores ECA já eram considerados a maior inovação do tratamento da hipertensão, Ferreira voltou sua atenção para outro aspecto fascinante: o papel da bradicinina no sistema nervoso. Seus estudos pioneiros sobre o mecanismo da dor e da inflamação abriram novas fronteiras terapêuticas. Toda pessoa que você conhece que toma um remédio para a hipertensão deveria agradecer a um brasileiro. Em 1947, quando o mundo ainda se recuperava da Segunda Guerra, o jovem físico brasileiro de apenas 23 anos faria uma descoberta que abalaria os alicerces da física nuclear. César Lattes, nascido em Curitiba em 1924, entraria para a história como co-descobridor do meson, o partícula fundamental para a compreensão das forças que mantêm o núcleo atômico coeso. Trabalhando com Cecil Powell na Universidade de Bristol, Leite desenvolveu emulsões nucleares especiais. Sua técnica permitiu pela primeira vez detectar e fotografar mesons cósmicos. A descoberta do pion confirmou teorias sobre a força nuclear forte, abrindo o caminho para a física de partículas moderna. Fundador do Centro Brasileiro de Pesquisa Física em 1949, idealizador da criação do CNPq, moldando a política científica brasileira, ajudou na formação de gerações de físicos, mantendo o Brasil na vanguarda da pesquisa. Apesar de suas contribuições monumentais, Leites recusou por 3 vezes seguidas indicações ao Prêmio Nobel, atitude que explicava com sua característica modéstia: ciência não se faz por prêmios, mas por paixão. Seu estilo de vida simples e sua dedicação integral à pesquisa
tornaram-o lendário no meio acadêmico. No Rio de Janeiro, nos anos de 1940, enquanto a psiquiatria mundial tratava doenças mentais com eletrochoques e lobotomia, uma médica alagoana começava uma revolução silenciosa. Nice da Silveira, formada em 1926 como única mulher em sua turma da medicina, desafiava o establishment psiquiátrico com uma abordagem radical: tratar os pacientes com arte, afeto e respeito. Em 1944, após ser demitida e presa durante o Estado Novo por suas ideias comunistas, Nice foi reintegrada ao Serviço Nacional de Doenças Mentais. No Centro Psiquiátrico Nacional do Rio de Janeiro, ela criou a Seção de Terapêutica Ocupacional, espaço onde pacientes esquizofrênicos, antes considerados casos perdidos, começaram a pintar, esculpir e criar. Em vez de camisas de força, Nice oferecia pincéis e argila. Seus pacientes produziam obras de arte surpreendentes, revelando um mundo interior rico e complexo. Muitos psiquiatras a chamavam de louca por acreditar que a arte poderia curar. Nice não apenas humanizou o tratamento, ela fez descobertas científicas fundamentais. Demonstrou que o desenho dos pacientes revelaram arquétipos estudados por Carl Jung, com quem trocou correspondências. Introduziu animais no tratamento, mostrando que o contato com os bichos acalmavam pacientes violentos. Criou um acervo de mais de 350 mil obras, que hoje conhecidos como patrimônio cultural. Nice enfrentou a psiquiatria agressiva do seu tempo e venceu. Seu trabalho inspirou a reforma psiquiátrica brasileira, que aboliu manicômios. Quando Nice morreu em 1999, deixou uma lição simples, mas poderosa: nenhum ser humano é caso perdido. Hoje, seu método é usado em hospitais em todo o mundo, provando que a verdadeira cura começa quando enxergamos as pessoas por trás da doença. Nos laboratórios da Universidade Duke, nos anos de 1990, um neurocientista brasileiro começava uma revolução que pareceria saída de um filme de ficção científica. Miguel Nicoleles, nascido em São Paulo em 1961, estava prestes a provar que era possível controlar máquinas com o poder da mente, uma descoberta que daria esperança a milhões de pessoas com paralisia. Formado em medicina na USP, Miguel sempre questionou os limites do cérebro. Seu grande insight foi simplesmente revolucionário: se neurônios transmitem comandos, por que não decodificá-los para mover prótese? Em Duke, ele conectou cérebros de ratos a computadores, mostrando que sinais neurais podiam controlar braços robóticos. Com seus testes em macacos, os macacos aprenderam a mover avatares em games apenas pensando, sem tocar nos controles. Na Copa do Mundo de 2014, um paraplégico deu o primeiro chute usando um exoesqueleto controlado pela mente, desenvolvido por sua equipe. Desenvolveu pesquisas pioneiras em neuroreabilitação, mostrou que o país podia ser protagonista em inovações científicas. Hoje, suas descobertas abrem caminhos para coisas antes impensáveis: próteses neurais que devolvem os movimentos a paraplégico, interface cérebro-cérebro, comunicação direta entre mentes, tratamento para Parkinson e Alzheimer. Crítico ferrenho do subfinanciamento da ciência no Brasil, Miguel representa o melhor do pesquisador brasileiro, talento visionário que não tem medo de ousar. Em 1948, enquanto o mundo ainda se recuperava da guerra, um farmacologista brasileiro fazia uma descoberta acidental que revolucionaria o tratamento da hipertensão. Junto com Sérgio Maurício Rocha da Silva, trabalhou no Instituto Biológico de São Paulo com veneno da jararaca e isolou uma substância misteriosa que causava a queda abrupta da pressão arterial. Durante o experimento com veneno da serpente, observou um efeito inesperado: forte vasodilatação. Identificou o primeiro peptídeo com ação hormonal no corpo humano. Demonstrou seu papel crucial no controle da pressão arterial e em processos inflamatórios. Seus estudos fundamentaram o desenvolvimento dos primeiros anti-hipertensivos do mundo. A bradicinina revelou-se chave para entender choques anafiláticos e processos alérgicos. Seu trabalho inspirou a criação do IECA, classe de medicamento que controla a pressão arterial, previne a insuficiência cardíaca e protege rins de diabéticos. Hoje, quando um paciente toma um remédio para a pressão alta, provavelmente está se beneficiando das descobertas desse brasileiro genial. Já pensou quantas pessoas são salvas por ano por causa desse brasileiro? Nascido no Rio de Janeiro em 1855, filho de um médico suíço, Otto Lutz se tornaria o primeiro grande nome da pesquisa em doenças tropicais do Brasil. Formado em medicina na Suíça, trouxe para o país técnicas revolucionárias de microbiologia que transformaram o combate de epidemias. Foi pioneiro nos estudos do mosquito transmissor da febre amarela, desafiando teorias vigentes. Mapeou focos da doença e estabeleceu os primeiros protocolos de controle da hanseníase. Descreveu pela primeira vez o ciclo da malária,
completo no Brasil. Lutz introduziu no país técnicas modernas de diagnóstico laboratorial, pesquisa de campo sistemática, percorreu o Brasil coletando amostras e abordagem multidisciplinar, unindo clínica, patologia e epidemiologia. Formou a primeira geração de sanitaristas brasileiros, incluindo Oswaldo Cruz. Criou a base do Instituto Butantan e do Instituto Oswaldo Cruz. Estabeleceu padrões de pesquisas que permanecem válidos até hoje. Quando morreu em 1940, deixou um Brasil mais preparado para enfrentar suas pandemias. Seu nome, hoje esquecido pelo público, permanece como fundamento da saúde pública brasileira, prova de que a boa ciência transcende gerações. O legado desses cientistas prova que o Brasil possui DNA inovador. Qual dessas histórias você não conhecia? Curta o vídeo e se inscreva para mais vídeos como esse.